Olá, gente. Prometo que eu vou ser rápido, tá bom? Eu vou falar por que as urnas eletrônicas, todas as urnas eletrônicas são vulneráveis a ataque humano. Isso é real e é tão óbvio que passa desapercebido. Inclusive, eu desafio você, traga aí um filho seu, um sobrinho, um parente, uma criança de 7 anos, ela vai saber o que eu estou falando. E põe ela para sentar perto de você e fala assim, vamos ver se você entende o que o tio vai falar. E eu duvido que ela não entenda. É tão óbvio, mas tão óbvio. É o seguinte, vou explicar. Sabe quantas urnas eletrônicas existem, foram usadas nesse ano? 577 mil urnas eletrônicas, e todas elas são vulneráveis. E eu vou mostrar para vocês agora que isso aí passa, isso você vê a olho nu, não precisa de computador, não precisa de nada. Isso é tão óbvio, tão evidente, que passa desapercebido de todo mundo. Então vamos lá. Quando você vai votar, você chega na urna eletrônica, você chega na sessão, o mesário te pede o quê? Carteira de identidade e o título de eleitor. Você mostra para ele, aí depois ele pede para ler sua biometria. Você pega o seu dedinho, coloca lá no aparelho e aí lê a sua biometria. O que acontece? Aí aparece lá, esse é o eleitor João, papapá, ele é da sessão tal, o título dele é esse, pode ir lá votar. Aí libera a urna para você votar, tá certo? Aí você vota. Então acontece o seguinte, isso acontece das 8 da manhã, entendeu? Até às 17 horas. É assim que tem que ser. Mas quando alguém chega lá e encosta o dedo, né, ele traz o título de eleitor, traz o CPF, a identidade, mas na hora de colocar o dedo, ele põe uma vez, não reconhece, põe duas, não reconhece, põe três, não reconhece. E aí ele deixa de votar? Não. O que o mesário faz? Ele consulta lá pelo título de eleitor dele, né, se ele é daquela sessão, se o número dele está ali, se ele consta como eleitor, e aí ele está apto para votar. Aí ele vai votar. Mas quem que abre a urna para ele votar, já que a digital dele não foi reconhecida? Tem alguém que tem a chave da urna. Esse alguém ou é o mesário ou é o presidente da sessão, que abre a urna para ele votar. Então, se tem alguém que tem acesso à urna, que pode operar a urna eletrônica, e esse alguém é um ser humano, então a máquina está está vulnerável. Por quê? Porque nós, seres humanos, eles são pessoas que têm paixões, têm posições políticas, têm ideologias, têm seus interesses também. Então são 577 mil pessoas que têm o controle da urna, que podem abrir a urna e fechar a urna na hora que eles quiserem. Entendeu? Eles podem ir lá e fazer 10 votos. Ele pode. Ele tem a chave, ele pode ir lá. Eu vou abrir a urna para mim votar. Vou lá, voto 15, 40 vezes. Por quê? Porque ele tem a chave da urna. Isso é lógico, tá certo? Aí eu falo, como é que você vai fiscalizar 577 mil urnas eletrônicas espalhadas por esse Brasil afora? É complicado, né? E aí eu falo assim, olha, o candidato Bolsonaro. O candidato Bolsonaro, eu digo, é o primeiro candidato do Brasil que eu diria que é um candidato independente. Ah, não, mas ele tem um partido. Não, ele não tem um partido. Ele está num partido porque é necessário estar num partido para poder ser candidato. Mas olha bem, quando ele foi candidato pela última vez, ele se filiou no PSL, tá certo? E ele foi eleito, e o PSL, que era um partido insignificante, ganhou, foi a maior bancada eleita. Por quê? Porque o Bolsonaro é um candidato independente. Ele é que transferiu o voto para o PSL, não foi o partido que fez ele é que fez o partido. Depois ele veio para o PL. Tá? Qual que é a história dele com o PSL? Nenhuma. Quando ele foi presidente do PSL, quer dizer, quando ele foi eleito pelo PSL, ele perdeu o PSL, mesmo sendo presidente, ele perdeu o controle do PSL. Porque ali tinha muita gente que foi só na onda. Né? O Dória, para governo, olha, o pessoal que embarcou na onda. O Dória, o Witzel, entendeu? Todo mundo achou que eu vou entrar na onda do Bolsonaro para se eleger. Mas eles não eram ligados ao Bolsonaro, não tinha história com o Bolsonaro. Era pegar a onda desse candidato independente, que é um fenômeno eleitoral porque tem penetração na internet. Então a internet hoje liga diretamente o eleitor com o seu candidato. Isso é a primeira vez que acontece, isso é um fenômeno, né? E isso está colocando o sistema em xeque. E aí eu falo, qual que é a relação do Bolsonaro com o PL? Qual que é a história do Bolsonaro com o PL? Nenhuma, tá certo? Muitos que estão ali pegaram carona também, né? E se o Bolsonaro deixar de ser presidente, ele vai perder o controle do PSL. Ele foi presidente, como presidente ele perdeu o controle do PSL, naturalmente vai perder o controle do PL. Isso aí é natural. Então, quer dizer, o Bolsonaro é, para mim, um candidato independente. Né? Ele só está num partido porque ele precisa de uma legenda para se candidatar. Mas a ligação dele é direta com o público. Por isso que é difícil fazer fiscalização. Como é que
o Bolsonaro ia ter, né, uma militância treinada, uma militância instruída, né, orientada para fiscalizar 577 mil urnas espalhadas por esse Brasil afora. Então então vamos lá para o fator humano, já que é vulnerável, acabamos de mostrar, né, que são 577 mil pessoas que têm acesso a essas urnas, que podem ir lá votar a hora que quiser, né? Então a sessão começa às 8 e encerra às 5 horas da tarde, né? Quando chega às 5 horas da tarde, é para você fechar a urna e mandar os boletins, né? Imprimir os boletins, era o negócio para fazer aquele negócio todo e encaminhar direto para o TSE. Qual é o tempo que gasta para você fazer isso em termos de internet? Olha, eu fechei o boletim, papapá, botei na rede, tchupum, é rápido. Eu estou falando aqui, ó, se eu estiver falando ao vivo, você está assistindo aí agora. Então chega tudo de uma vez, pá, entendeu? O processo é feito automático. É para ser assim, entendeu? É para ser assim, porque a internet é isso, ela trabalha com bilhões de dados assim, numa banda larga que ela manda informação. Esse vídeo aqui, ó, esse tem bilhões de bits aqui que está mandando informação para você, em tempo real. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer isso, que quando você encerra a sessão, você tem que fechar a urna e enviar. Só que acontece o seguinte, ela tem hora para abrir, mas não tem hora para fechar. Então muitos eleitores podiam até votar depois das 17 horas, sim. Só que acontece o seguinte, quem vai votar para presidente vai lá, vota rápido e vai embora. Não tem esse negócio de fazer fila para votar para presidente, porque você vota em 2 minutos, você vota, isso não faz fila, entendeu? Então, não justifica você ter uma urna aberta até às 6 horas, às 7 horas, não existe isso. Mas o que acontece durante o processo de enviar os boletins para o TSE Nacional? Acontece que os boletins que vão chegando primeiro é aqueles que fecharam às 5 horas, entendeu? Esses chegaram primeiro. Quando era assim, as primeiras apurações estavam dando sempre Bolsonaro na frente, Bolsonaro na frente, Bolsonaro na frente. Quando começou a ficar assim 8 horas, 9 horas da noite, 9h30, aí o que aconteceu? Começou a passar, a votação começou a mudar. Aí o Lula vai para frente. Então, quer dizer, os boletins que estavam chegando depois das 17 horas é o boletim que ficou lá, na mão daquele ser humano, né, que se tiver mal intencionado, ele vai usar aquele tempo que ele tem, né, para acrescentar voto. Aí você fala, mas como é que ele vai fazer isso, João? O pessoal tem que ter um número, tem que ter um título de eleitor para votar. Ele conhece, sabe o título de eleitor. Ele olha lá e fala assim, quantos eleitores tem nessa sessão? Tem 300. Quantos votaram? Votaram 190. Aí ficou faltando quanto? Ficou faltando 110. 110 não vieram? Não vieram. Então vamos votar um pouco para esses 110. E aí começa a votar. E vota rápido, né? Por quê? Porque eu posso completar essa votação. E aí tem uma questão que chama atenção, porque durante todos esses anos que nós tivemos eleições de diretas para cá, sempre houve uma abstenção maior no segundo turno. Por quê? Porque no segundo turno você não tem aquela prerrogativa de eu não tenho que escolher deputado federal, deputado estadual, senador, governador, só vou escolher presidente. Então você tem, no primeiro turno, você tem 5 motivações para ir. Primeiro que você tem um compromisso com o deputado estadual, depois você tem um compromisso com o federal, depois você tem uma intimidade e um acerto, né, para ajudar o senador. E depois você tem o seu interesse no estado, que é para votar para governador. Para presidente, você vota, mas você não tem aquele mesmo prerrogativo. Você, eu quero esse presidente, tudo bem. Mas quando você tem, por exemplo, uma situação como essa, polarizada, em que muitos que vão votar, eles vão votar para não deixar o outro ganhar, significa o quê? Significa que existe uma saturação de interesse na votação. Porque, eu vou votar no Lula, eu vou votar até no cara que acabou de sair da cadeia, porque eu não quero votar no Bolsonaro, eu não quero que ele ganhe. Então o cara vai porque não quer que o outro ganhe, mas ele não está satisfeito em votar nesse candidato. Mesma coisa acontece com o Bolsonaro. Eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero que um cara que saiu da cadeia ganhe. Entendeu? Então, quer dizer, eu não quero que o Bolsonaro, não queria o Bolsonaro, mas vou votar. Então o que acontece? A motivação para votar no segundo turno é muito pequena. Naturalmente, a abstenção deveria ser muito maior, né, do que foi no primeiro turno. Lógico, só que não, a abstenção caiu. Então isso chama muita atenção. Isso é atípico, pode ser o quê? Isso pode configurar o quê? Que durante esse processo, essas urnas que ficaram abertas durante a sessão, depois das 17 horas, né, algum membro que está ali, porque não tinha fiscalização, podia fazer isso, né, podia acrescentar esses votos lá. Então é importante. Quem não votou, né, perguntar, eu quero saber se teve voto meu na urna lá. Eu não fui votar na segunda sessão, no segundo turno. Só para você tirar essa dúvida, rapaz. Você pode até falar assim para mim, eu não quero nenhum dos dois, mas você pode falar assim, eu quero
que esse país seja um país justo. Eu quero que esse país seja honesto. Eu quero que as instituições sejam honestas. Porque se estiver dando problema nesse processo eleitoral, isso corrompe toda a sociedade de um modo geral. Por quê? Porque você cria uma anomalia. Quando você elege um candidato a presidente que ele não consegue fazer maioria no Congresso, porque o outro que era para ganhar, você vai ter o quê? Você vai ter uma anomalia. E aí, esse candidato que ganha para presidente, ele ganha sem apoio parlamentar. Por quê? Porque ele não tinha maioria no eleitorado, porque quem gosta de fechar, eu vou votar no Bolsonaro, eu só quero votar em candidato que apoia o Bolsonaro. Eu vou votar no Lula, eu só quero votar em candidato que apoia o Lula. Quem apoia o Bolsonaro, eu não voto, porque eu vou votar no Lula. Quem apoia o Lula, fala, eu não voto, porque eu vou votar no Bolsonaro. Então, essa votação geralmente é casada. Não tem esse negócio de falar assim, eu vou votar no Bolsonaro e vou votar no candidato PT. É muito difícil acontecer. Isso é raríssimo, 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 raríssimo. Principalmente quando é uma eleição tão polarizada como foi essa. Então, o que acontece? Acontece do candidato ganhar, né? Mas a base, 60% não queria que ele ganhasse. Pode ser que aí houve, né, uma anomalia na hora de fazer esse enxamento de votos para ele. Aí o que acontece? Ele vai ter que comprar o parlamentar para fazer maioria no Congresso, porque senão ele não consegue governar. Entendeu? No sistema presidencialista, você tem que ter maioria na Câmara, no Senado, porque se você não fizer, você perde o mandato, você é cassado, você sofre impeachment, você tem pautas bombas. Então o que acontece? Acontece isso. Quando o PT ganhou no começo, né, você lembra do escândalo do mensalão. Né? O que era o mensalão? Olha, vou pagar uma mesada para cada deputado que não é nosso para votar com a gente. Então, quer dizer, você tem que cooptar para você fazer uma bancada. Isso você corrompe o sistema. Então, se você corrompe o processo eleitoral, você corrompe toda a estrutura política do país. Você compromete toda a estrutura política do país. Então, se você acredita realmente que se você não for votar e se você for lá consultar e estiver constando que você votou, denuncia. São 577 mil urnas. Não é possível que não tenha um cidadão honesto nesse país que não foi lá votar e que não tenha coragem de pedir essa informação no TSE. Faça um favor, gente. Ajude o Brasil. Ajude você, cara. Pronto. E passei da hora, eu falei que ia ser curto. Mas comente aí, se você acha que é importante fazer se você acredita que isso pode ser uma colocação importante minha. Tá bom? Um abraço. João Paulo, daqui direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Olha, eu estou cansando de fazer essas apresentações aqui, viu? Porque isso dá trabalho. Mas eu faço porque eu acho importante você saber. Eu acho que tem que esclarecer. Nós temos que abrir nossos olhos. Não podemos deixar o Brasil correr solto assim, não. Um abraço.